Fala aí galera, suave, aqui é o Mário. Faz um tempão que eu não venho aqui fazer um vídeo para vocês, mas estou de volta. Muitas coisas têm acontecido na sociedade e é legal a gente trabalhar um pouco de reflexão, ter um diálogo. No vídeo de hoje eu vou falar sobre a desconstrução social, e vou falar também sobre a distopia que a gente vive nesses últimos tempos. Hoje a gente vive um cenário de guerra. E esse cenário de guerra que a gente vive é um cenário de guerra construída por cada um de nós. O entendimento humano ele chegou ao fim, cada um acredita naquilo que fala, e fala em algo que acredita, não em algo que seja real, ou em algo que tem embasamento de fatos científicos e factuais que realmente existam, né? As pessoas elas vivem teoricamente. As pessoas elas vivem uma desilusão tão grande e por entrar nessa desilusão elas vão acreditando em utopias e essas utopias vão enchendo a mente delas de fantasias e elas acabam tendo atualmente uma vivência no mundo paralelo. Elas acreditam em coisas hipotéticas. Ela enxerga a realidade, mas ela acredita em hipóteses. É uma coisa louca na realidade, né? E isso vem trazendo prejuízo para a sociedade. As pessoas elas são a favor de pessoas proibirem uma criança de nascer no futuro, mas essas pessoas já estão nascidas. Essas pessoas elas são contra as pessoas perderem, contra as pessoas serem violentas, serem agressivas, mas elas são a favor de ilícitos que causam agressão, que causam violência. Então, até a gente tem uma inversão de valores total. As pessoas elas são contra a família, mas elas foram geradas através de famílias. Elas existem porque existem a união de famílias. Existem pessoas que se conheceram, interagiram, geraram, procriaram e vieram famílias. E as pessoas são contra famílias, muita gente. Então a gente vive uma distopia, a gente vive uma loucura. As pessoas houve já uma época que as pessoas lutavam contra o sistema, porque o sistema era corrupto, porque o sistema era isso, porque o sistema era aquilo. E hoje em dia, elas brigam contra quem é contra o sistema. Então, é uma loucura. E a gente pode se embasar em vários fatos, né? A justiça brasileira, hoje em dia ela está bem distorcida. A justiça não faz justiça, na realidade, ela faz injustiça. As pessoas que fazem o bem são cobradas, são demonizadas, e as pessoas que fazem o mal são idolatradas. Então a gente também vive numa geração de bandidolatria. Só que isso vai trazendo um monte de decadência social. Isso vai trazendo uma desconstrução social, na verdade. As pessoas elas criticam quem faz o bem. Então se tem um cara fazendo bem, se ele der alguma gafe, como bater uma selfie, como mostrar que ele praticou aquilo dali, ele é demonizado na sociedade. Só que as próprias pessoas não ajudam umas às outras, mas elas criticam quem ajuda umas às outras. Então a gente vive numa época de pessoas que foram ensinadas por alguns filósofos, entre aspas, que criticar é um sinônimo de inteligência. Nunca foi, nunca vai ser. Na realidade, se você quiser fazer uma crítica, você tem que ter alguns embasamentos, alguns fatos para poder executar aquela crítica. E através daquela crítica sendo feita, a pessoa, a entidade ou a coisa que recebeu a crítica, ela vai passar a refletir a sua crítica e as suas soluções que você gerou através daquela crítica, uma crítica construtiva. E essa desconstrução, ela está causando coisas como destruição da família, aborto, milhares de pessoas a favor de ilícitos e são apoiadas, às vezes entidades religiosas que são a favor, sim, da liberação de ilícitos. Só que isso vai deturpando a sociedade, isso vai causando maior índice de criminalidade, maior índice de furtos, de assassinato, de roubo, de tudo que é ruim, vai causando os maiores índices, porque existe um incentivo social para isso. E todo mundo que se levanta para questionar a respeito disso, para lutar contra isso, são repelidos da sociedade. A gente está chegando em momentos onde pessoas estão defendendo ideologias malucas assim, que defendia apenas uma raça só, e outras ideologias que defendiam um Estado grande, e que isso é horrível, né? O Estado grande são pessoas
massacradas, né? É sinônimo de pessoas massacradas. Porque o que representa o Estado são as pessoas, não o oposto. Não existe Estado sem pessoas, mas existe pessoas sem Estado. Então essa desordem social, essa maluquice, essa distopia, ela vem afundando a sociedade. E as pessoas elas começam a ter dificuldade, elas começam a ter muita dificuldade em argumentar. Quando elas defendem uma ideia, que elas encontram um contraponto ao que ela está falando, elas se tornam agressivas, elas se tornam violentas, elas se tornam ofensivas. Elas saem do campo da ideia e vão para o campo da agressão. Isso não é bom para a sociedade, isso não traz benefícios nenhum para a sociedade. Isso não amadurece a sociedade. Então eu poderia falar que a gente está vivendo uma involução social. Então, socialmente, o ser humano não está evoluindo, ele está involuindo. Tem um lado positivo, que é hoje em dia as crianças elas têm um DNA onde elas aprendem tudo mais rápido. Elas crescem mais rápido, elas evoluem mais rápido, elas aprendem mais rápido. Só que ao mesmo tempo elas aprendem elas aprendem vagamente. Então o aprendizado delas acaba sendo um aprendizado muito raso. E esse aprendizado raso, ele traz muitas consequências negativas para a sociedade. São pessoas que acabam não executando um trabalho com perfeição. São pessoas que acabam não conseguem executar um projeto. Essas têm até ideias boas, mas as suas ideias ficam paradas ali, elas não conseguem progredir, elas não conseguem crescer, elas são pessoas estagnadas pela vida. Então, isso é ruim na realidade, isso é muito ruim. A sociedade está criando pessoas incapazes, pessoas que não conseguem desenvolver o seu intelecto. Então essa parte cognitiva das pessoas ela está defasada. E aí fala, cara, mas é pela falta de estudo, é pela falta de fornecimento do Estado, de qualidade de ensino, quando na realidade não. Nós tivemos sim ensinos bem defasados, com patronos da educação bem ruins, bem péssimos para o nosso desenvolvimento intelectual. Só que hoje em dia exatamente, mas com os acontecimentos que a gente acabou sofrendo, crianças perderam a capacidade de serem alfabetizadas de 6 a 8 anos, por exemplo. Isso vão gerar resultados, sequelas bem negativas a longo prazo. Essas crianças terão dificuldade de ser inseridas na sociedade, elas terão atrasos pelo menos aí de 2 anos de vidas, de aprendizado, porque a sociedade simplesmente comprimiu essa chance que as crianças teriam de evolução, essa chance que as crianças teriam de aprendizado, a chance que as crianças teriam para amadurecer. Então você percebe o quanto não existe mais preocupação em se preocupar com as crianças. E elas são o futuro, elas são a sociedade. As pessoas não se suportam mais. A gente vive um momento que as pessoas não se suportam mais, onde existe a intolerância religiosa. E não só a intolerância religiosa, existe a intolerância até com quem escolhe não ter religião. E assim, o que eu quero trazer de reflexão sobre isso e pontos positivos para combater isso? Que haja mais diálogos, que as pessoas elas possam se ouvir mais e falar menos, que elas possam falar apenas quando elas, de fato, eu falo falar no âmbito do debate ou no âmbito da discussão, sabe? Que elas possam falar apenas quando elas tenham prioridades no assunto, quando elas tenham quando elas tenham fundamentação nos seus assuntos, porque isso traz amadurecimento, traz evolução. Quando elas falam por falar, acaba trazendo essa divisão social, as pessoas acabam se perdendo. Então, a desconstrução social que eu quero trazer é isso, para que vocês reflitam, se inscrevem aí no canal, não se esqueça de deixar o seu like aí e vamos trocar ideia, vamos amadurecer e vamos crescer. Tamo junto.